Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade sobre a história do Brasil, falando um pouquinho sobre a ditadura militar, tá? A ditadura militar, ela começou lá em 31 de março de 64 com um golpe militar que afastou o presidente João Goulart. E quem assumiu então foi o Marechal Castelo Branco. O regime militar foi o período da história brasileira que os militares conduziram então o nosso país, tá? E ficou marcada na história por causa dos atos institucionais que praticavam a censura, a perseguição política e suspenderam alguns direitos da Constituição, tá? Tinha falta de democracia e repressão a todo mundo que era contrário ao governo, tá? Então, o primeiro ato do governo foi dar legitimidade ao governo militar, tá? Castelo Branco governou, então, de 1964 até 67, tá? Ele recebeu grande apoio dos Estados Unidos e de empresas multinacionais. Em troca desse apoio, o Congresso assumiu posições bem favoráveis aos interesses dos americanos. O governo de Castelo Branco procurou o quê? Propor reforma agrária para não prejudicar os interesses econômicos dos envolvidos ali na questão da terra, claro, né? A política anti-inflacionária também provocou grande recessão econômica. Isso foi evidenciado pelo alto custo de vida e pelas falências que tiveram naquela época, além da diminuição do salário, tá? Então a capacidade de compra do trabalhador também diminuiu bastante. Em 1965 foram então realizadas eleições diretas. Os partidos que eram oposição ao regime conseguiram vencer na maioria dos estados e, para temer perder o controle do país, que teve os atos institucionais. O primeiro era aumentar, né, o poder do presidente para alcançar os mandatos e acabar com os antigos partidos políticos. Então só tinha o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era a favor do governo, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era oposição, tá? O AI-3 decretava o fim das eleições diretas para os governadores e prefeitos. Os governadores, então, seriam indicados pelos presidentes e os governadores é que indicavam os prefeitos. E teve o que? A elaboração de uma nova Constituição, que foi de 1967, que fortalecia o poder do presidente e enfraquecia o Legislativo e o Judiciário, tá? Depois veio o governo Costa e Silva, que foi de 1967 a 69. Depois de assumir a presidência, Costa e Silva tentou corrigir os erros do governo anterior, tá? Para alavancar aí a expansão econômica do país. E ao longo desse governo houve o quê? O crescimento das manifestações contra a ditadura. Só que a resposta do governo foi o quê? Repressão e tortura. Então, nesse sentido, a gente teve que os atos institucionais número 5, que foi o mais terrível de todos, que era perseguição política a qualquer pessoa que fizesse oposição ao governo. Então, como era esse AI-5, né? O presidente da República tinha total poder para suspender os direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer pessoa, tá? O presidente também podia cassar mandatos dos deputados federais, estaduais e também dos vereadores. E não podia ter manifestação de caráter político nenhuma, tá? Então não tinha direito de habeas corpus para crimes políticos e crimes contra a ordem econômica, segurança e economia, tá? E tinha censura para jornal, revista, livro, peças de teatro e músicas. Só que Costa e Silva teve um derrame, então não pôde mais comandar o país, tá? E essa uma junta governamental, governou o país ali por 2 meses para impedir que o vice, que era Pedro Aleixo, ficasse na presidência, tá? Já de 69 a 74 foi a vez do governo Médici. O que aconteceu? Tinha muita perseguição, tinha oposição ao regime militar. E a censura era a principal arma do governo. Então, eles conseguiam controlar todos os meios de comunicação. Então, inclusive a cultura e a produção literária, tá? Por outro lado, também tinha a repressão e a tortura feita pelos órgãos de segurança, que era o caso do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que eliminava qualquer foco de resistência à ditadura, tá? Para encobrir essa violência e a repressão presente no governo Médici, buscava melhorar sua imagem através da comunicação na sociedade. Por isso ele fazia uso de músicas e de slogans, entre eles aqueles famosos slogans: Brasil, ame-o ou deixe-o. Por outro lado, nesse período tiveram muitos grupos de guerrilheiros que queriam derrubar a ditadura e implantar uma revolução socialista no país. Mas durante o governo Médici teve grandes obras, que foi a construção da Transamazônica e a inauguração da refinaria de petróleo de Paulínia, em São Paulo, além da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Depois de Médici, a gente teve Geisel, que assumiu a presidência em 1974 e começou um processo de transição ali para a democracia.
O governo de Geisel coincidiu com o milagre, o fim do milagre econômico, e a insatisfação popular estava muito grande. Tinha a crise do petróleo, recessão mundial, que também impactou diretamente na economia brasileira. Então, os créditos e os empréstimos internacionais diminuíram, o país estava no buraco. Então, Geisel começou a anunciar uma abertura política lenta, gradual e segura, e a oposição começou a ganhar espaço. Lá em 1974, teve as eleições e o MDB conseguiu conquistar 59% dos votos no Senado e 48% da Câmara dos Deputados e ganhou a prefeitura na maioria das cidades. Os militares ali daquela linha dura mais resistente não ficaram contentes com o caminho que o governo Geisel estava tomando e começaram a fazer ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, eles assassinaram Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Em 1976, o operário Manuel Fiel Filho apareceu morto também em condições bem semelhantes. No plano econômico, o Brasil não conseguiu apresentar aquelas taxas de crescimento econômico que apresentava antes, e a inflação também estava mais baixa. E não estava tão baixa. Então, para tentar amenizar esses problemas, Geisel acabou com o AI-5, começou a restaurar os habeas corpus no país e começou a abrir caminho para a volta da democracia. Nos últimos anos do governo militar, foi do governo Figueiredo, tá? E a inflação também era alta, chegou a 200% por ano e a recessão econômica continuava. Então, o compromisso do Marechal Figueiredo era devolver a democracia do país. Então, um dos primeiros atos que ele deu foi a anistia política, que beneficiou policiais e militares que tinham feito tinham cometido violências contra os presos políticos e também permitiu que lideranças políticas que foram cassadas retomassem as atividades. Então, nesse clima, surgiram os sindicatos e as primeiras greves, que foi sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a ser presidente do nosso país, tá? A crise econômica tomou conta do país e a dívida externa também aumentava, e o país teve que se submeter às exigências dos banqueiros internacionais. Então, em 1984, os políticos de oposição, os artistas, os jogadores de futebol e milhões de brasileiros participaram de um movimento chamado Direta Já, que era favorável para ter eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada. Só que no dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral ia escolher Tancredo Neves como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, que era um grupo de oposição. Só que Tancredo Neves morreu antes de assumir o governo. Então, quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Então, aí já acabou a ditadura militar e a gente começa com a nova república aqui no nosso país. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder as atividades ao final do capítulo. Até a próxima aula!